podendo ficar em casa, ficarão a partir deste decreto. E antes de falar da nova quarentena, quero aqui transmitir uma mensagem com a minha voz, com a minha imagem, presencialmente, para a deputada federal Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo Estado de São Paulo. A deputada Carla Zambelli prefere cumprir o papel de mãe de Ná, ao invés de cumprir o seu papel de parlamentar. Ela trata a Polícia Federal como polícia privada. A deputada Zambelli não tem cargo e nem mandato na Polícia Federal, muito menos para ser porta-voz da polícia ou antecipar atos, em qualquer lugar, seja em São Paulo ou qualquer outra parte do Brasil. E se ela estiver exercendo ilegalmente essa função, estamos falando de uma polícia política. Quero registrar mais uma vez, deputada Carla Zambelli, e a todos que precisam ouvir essa mensagem. São Paulo tem todas as suas ações fiscalizadas pelos órgãos fiscalizadores e que tem competência para realizar fiscalização das contas públicas. Ouvidoria, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. São Paulo não precisa de vitrola parlamentar ideológica e nem de uma deputada que prefere engraxar as botas dos militares, especialmente do seu chefe, o presidente da República. São Paulo pauta as suas ações pela transparência. E este é um governo que não deve e, portanto, não teme. Nova quarentena, Plano São Paulo. O governo de São Paulo decreta nova quarentena de 15 a 28 de junho. Será o 5º período de quarentena no estado de São Paulo. Esta nova quarentena será denominada quarentena heterogênea, onde será aplicado o Plano São Paulo. Será uma retomada consciente da economia, por fases e por regiões, conforme prevê o Plano São Paulo. Com cuidado, com segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e pela medicina. E desta orientação nós não nos afastaremos. Feitas essas considerações e essas informações, vamos agora à complementação dos dados relativos a esta nova quarentena que se decreta a partir do próximo dia 15 de junho. E para essas informações, começamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen. Muito obrigada, governador. Eu vou dividir a apresentação hoje com o secretário Marco Vignoli, então a gente vai se intercalar aqui um pouquinho. Lembrando que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Por isso ele está preparado, como o governador mencionou, para ter gatilhos, tanto para melhoria de medidas restritivas, mas também para endurecimento de medidas restritivas. É um plano baseado em dados, indicadores e métricas claras, e é exatamente essa gestão que nós estamos apresentando hoje, de acordo com esses critérios e com os dados que estão sendo compartilhados com total transparência através do portal do Plano São Paulo, no site do Governo do Estado. Para iniciar, queria somente relembrar essa metodologia. Nós temos aqui duas principais dimensões para classificar as nossas regiões: a capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia. A capacidade do sistema de saúde está sendo monitorada através da taxa de ocupação de leitos e também do total de leitos UTI Covid para cada 100 mil habitantes. Em ambos os casos, nós estamos acompanhando especificamente leitos UTI Covid. E na parte da evolução da epidemia, nós estamos acompanhando número de casos, a variação de 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, número de internações de casos Covid e suspeitos, a variação de 7 dias
com relação a 7 dias anteriores, e número de óbitos por Covid, também a variação de 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, e essa tabela também publicada em Diário Oficial, com o decreto do Plano São Paulo, traz quais são as notas de corte desses critérios. Nós, nessa nova calibragem, percebemos que ele tem funcionado bastante bem, sobretudo para calibrar as fases de alerta máximo, que é a fase vermelha, onde a indicação é a manutenção da quarentena atual, completa, sem abertura adicional de atividades. Na fase 2, que é a de controle, nós passamos a uma retomada gradual, muito consciente, porque é uma fase de controle, como o nome já diz. E a fase 3, que é de flexibilização, a gente já inicia um processo de abertura mais relevante dos setores, e por aí sucessivamente com a fase verde, que é a abertura parcial, e por fim a fase azul, que não está aqui, que é o normal controlado, onde todos os setores voltam a operar, mas com a aplicação de protocolos rígidos. Nos próximos dias, nós vamos engajar aqui algumas discussões importantes de recalibragens que estão sendo feitas e discutidas diariamente com o Centro de Contingência e também consideração de outros indicadores para a melhoria constante desse trabalho. Na próxima página, relembrar que esse trabalho nos trouxe até aqui. Essa foi a primeira atualização apresentada no dia 27 de maio, e essa é a regionalização que está vigente até essa sexta-feira, e a partir de segunda teremos a nova regionalização. Na próxima página, nós temos primeiro uma reflexão geral sobre o Estado, que é muito importante. Com todo o esforço que foi feito nas últimas semanas, nós tivemos uma melhora significativa dos indicadores-chave na média geral do Estado. Com relação à taxa de ocupação de leitos, nós tivemos uma melhora, e a taxa média foi de 72,6% para 69,1%. Mais de 3 pontos percentuais de melhoria na taxa de ocupação na última semana, por um trabalho que foi feito tanto de contenção da pandemia, quanto com a adição de novos leitos de UTI. E vemos também que o número de leitos melhorou muito, de 15,4 para 18,1 leitos a cada 100 mil habitantes, com a chegada dos respiradores também, que foi fundamental nesse processo. Na evolução da epidemia, também temos notícias muito importantes, positivas, com relação ao número de casos. Na última semana houve uma estabilização e uma pequena redução com relação à semana anterior, de menos 1%. As internações estáveis, com pequeno aumento de 7%, e óbitos, uma estabilização com uma pequena redução também de 3%. Falando um pouco do impacto disso regionalizado, porque a gente viu que o impacto ele varia, né, e é por isso que a quarentena ela é regionalizada, ela é heterogênea, como disse o governador. Isso fica muito claro na próxima página, quando falamos em especial da região metropolitana, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Como já era de se esperar, porque a capital entrou primeiro na pandemia e começou a sair primeiro, houve uma melhora na região metropolitana como um todo, na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e todos eles juntos agora é uma região que passa para a fase de controle, ou seja, a fase laranja, onde está autorizado o início da retomada gradual, principalmente de comércio e serviços, com limitação de capacidade de atendimento, de horário de funcionamento e a exigência de aplicação de protocolos de higiene e distanciamento. Lembrando aqui que é controle, isolamento social é chave nesse processo. Esse cenário só se garante com a cooperação da população e a liderança também dos prefeitos nessa parceria com o governo do Estado. Eu vou fazer uma pausa para comentários do secretário Marco Vignoli e já passo para o restante do Estado. Muito bem. Bom, esse quadro representa a migração de 26% da população do Estado, 11,4 milhões de pessoas, saindo da fase vermelha e vindo para a fase de controle, a fase laranja, né? Nós estamos com isso em uma retração da epidemia na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, ou seja, através do isolamento social, através das práticas de utilização de máscaras, a epidemia desacelerou, tanto em número de casos, em número de óbitos e em número de internações na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E aqui na região metropolitana de São Paulo, um grande avanço
pela construção de uma capacidade hospitalar que desse a segurança para que eles também possam fazer essa retomada consciente. Nós aumentamos, em 15 dias, 40% da capacidade hospitalar da região metropolitana. Em todas as sub-regiões, nós conseguimos fazer esse avanço, o que significaram em 304 novos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo, significando essa capacidade hospitalar fortalecida e com uma ocupação abaixo de 80% nesse território. Registrando aí também que dentro desse modelo implementado, nós conseguimos fazer com que a região metropolitana, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira tenham como um todo uma capacidade hospitalar forte, uma vez que também enviamos respiradores à Baixada e também para o Vale do Ribeira. Eu devolvo aqui para a Patrícia. Muito obrigada, Vignoli. Agora, então, aqui a mensagem para a região metropolitana, Baixada Santista e Vale do Ribeira, é essa perspectiva de melhora que precisa ser mantida com o trabalho consciente de retomada gradual e manutenção do isolamento da população. Na próxima página, nós percebemos que, no interior, a mensagem é diferente. Nós vamos precisar endurecer as medidas restritivas, como já era esperado, já trouxemos na tendência na semana anterior e tem sido trazido também pelo Centro de Contingência. Houve um aumento da propagação da epidemia, apesar da ocupação de leitos estar bastante sob controle na região, com algumas exceções que eu já vou mencionar, que são bem importantes. Então, primeiro, 3 regiões que o governador já mencionou aqui requerem uma atenção especial, que são a região de Ribeirão Preto, a região de Barretos e a região de Presidente Prudente. A região de Ribeirão Preto teve um crescimento de casos, principalmente no que diz respeito a internações de casos Covid suspeitos e também de óbitos. Nessa última semana, o crescimento acima da semana anterior de internações foi de 51%, e a variação de óbitos acima da semana anterior foi de 100% na região de Ribeirão Preto. Na região de Presidente Prudente, a variação de internações foi de 60%, e a de óbitos foi de 50% a mais com relação à semana anterior. E para finalizar, a região de Barretos teve um crescimento de internações de 93% acima da semana anterior e de 100% em óbitos. Então, o interior requer uma atenção para a região como um todo, para a maioria das DRS, das Diretorias Regionais de Saúde dessa região. A recomendação é a manutenção da fase laranja de controle, mas também nessas 3 regiões mencionadas, a recomendação é de aumento da restrição, de endurecimento das medidas restritivas devido ao momento de atenção que estamos vivendo. Vale lembrar que essa é uma medida cuidadosa do Estado, porque nessas regiões nós temos leitos, continuamos investindo em leitos e a capacidade de atendimento continua sob controle, e eu já vou comentar em detalhes como tem sido feito o trabalho do Estado aqui para garantir essa capacidade de atendimento, para que ninguém fique sem essa atenção tão necessária com a pandemia. Secretário Vignoli. Muito bem. Bom, a secretária Patrícia registrou as regiões que foram para o vermelho, as outras que estavam no amarelo também vieram para o laranja no interior do estado, verificando uma tendência em todo o interior de evolução dessa pandemia e um momento de controle, ao mesmo tempo que na região metropolitana, na Baixada, no Vale do Ribeira, a gente registra essa desaceleração. É fundamental dizer também que as regiões de Sorocaba e Campinas, apesar de estarem com níveis de laranja, tem uma tendência de evolução na pandemia também. Nós tivemos aí um crescimento do número de casos, de internações nessas regiões. Todos os dias nós estamos fortalecendo essa capacidade hospitalar. Hoje são mais 89 respiradores sendo distribuídos para o interior, ontem foram mais de 100, amanhã serão mais uma leva
de respiradores também para todo o estado de São Paulo. Essa capacidade está sendo fortalecida, mas é fundamental dizer que esse é um momento de controle e atenção no interior do estado, e nessas regiões eu registro a tendência para Sorocaba e Campinas também de uma evolução na pandemia. Ainda não superou esses índices, mas como nós já adiantamos anteriormente, em 7 dias nós podemos regredir se for necessário, e já deixamos em alerta também essas duas regiões. Na próxima página, uma síntese do impacto desse novo faseamento para todo o estado. Para 27,5 milhões de pessoas do nosso estado, a situação atual se mantém com relação à classificação anterior. Então, a maior parte do nosso estado hoje terá a classificação mantida e, em especial, na fase laranja de controle. Houve uma melhora, né, também para 11,4 milhões de pessoas, principalmente na região metropolitana, onde há essa transição para o laranja, e também para a Baixada Santista, que tem feito um trabalho muito importante na contenção da pandemia. E para 5,3 milhões de pessoas, haverá um impacto do endurecimento das medidas restritivas, e entendendo, tanto para os líderes aqui, para os prefeitos, quanto para a população, que o mais importante é a gente entender que é a fase correta para o momento que estamos vivendo, e que através da aplicação dessas medidas nós conseguimos fazer a retomada de uma forma mais efetiva para todo o estado. O registro final é que, como nós dissemos aqui, e deixar muito claro, a partir da próxima segunda-feira, essas regiões avançam para a próxima fase, seja na regressão, seja também no avanço daquelas que estavam em vermelho e vão para laranja. Então, até domingo segue a quarentena atual, e a partir da segunda-feira até o dia 28 nós seguimos um novo modelo. Então é fundamental que os prefeitos usem os próximos dias para pactuar com o comércio, pactuar os protocolos fundamentais para esse retorno, e o façam de forma ordenada, gradual e faseada para a segurança e a vida da população. E agora, na próxima página, respeitando o nosso compromisso de transparência total, de gestão baseada em dados e evidências, está aqui o cálculo dos indicadores que foi feito para cada DRS, com base nos dados que todos têm recebido e que estão disponíveis para todos. O que é importante nesse mapa? Nós vemos aqui que, honrando o compromisso, o governo de São Paulo está fazendo uma atuação muito forte na gestão da capacidade do sistema de saúde. Fica nítido, inclusive, que a maior parte das regiões estão com leitos a cada 100 mil habitantes em verde, e a capacidade, a ocupação de leitos também está em verde. Isso é muito positivo, porque mostra que as pessoas que vão precisar de atendimento terão acesso a esse atendimento. Alguns estão em amarelo e alguns em laranja. Obviamente, os em laranja também são as regiões mais populosas que nós temos, então tem um desafio maior aqui para mudar de posição. Você precisa adicionar muito mais leitos para mudar, mas ainda assim vocês veem aqui claramente, não há nenhuma região do estado hoje em vermelho com relação a leitos. Por outro lado, ali na evolução da epidemia, nós vemos que as regiões que que precisam agora de um endurecimento de medidas restritivas, elas estão tendo esse impacto pela evolução da epidemia. E aqui mostra que nós temos um papel muito importante dos nossos prefeitos e prefeitas, e também da população. Porque para que essas regiões passem para outras fases, onde a gente possa ter menos medidas restritivas, é importante que a gente faça uma retomada gradual, muito consciente das atividades, com controle, respeitando o momento em que o município e a região se encontram. Não adianta a gente tentar avançar, tentar flexibilizar além do recomendado, porque o impacto é imediato, e isso nós vemos aqui no painel. E, além disso, precisamos de uma grande colaboração da população com a manutenção do respeito ao isolamento social. Antes de passar para o secretário Vignoli, eu só queria passar mais 2 pontos importantes aqui. Na próxima página,
todas essas informações que estão sendo disponibilizadas e com bastante detalhe para todos, muito mais do que está aqui, dados diários de internações, de ocupação de leitos, de casos, óbitos, eles estão disponíveis no site do governo, saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/plano-SP. E para que vocês registrem, fica aqui na próxima página a fotografia da nova regionalização que passa a valer na próxima segunda-feira. Uma lembrança importante, é natural, com os dados disponíveis, com o nosso compromisso com vocês, que uma série de especialistas passem a fazer cálculos e fazer aqui cenários para acompanhar a evolução das regiões. Nós não somente entendemos, como incentivamos que isso seja feito, mas pedimos para todos a responsabilidade de evitar antecipar aqui respostas, porque o quadro sempre fica pronto no dia anterior, conforme o nosso compromisso com vocês, e às vezes essas fake news acabam impactando a vida de milhões de pessoas, né? Quadros com faseamentos errados, com informações com a fonte do governo que não é do governo. Então, incentivamos que todos façam sim suas análises, mas lembramos aqui a responsabilidade de cada um de nós para a gestão dessa pandemia. Entramos juntos, precisamos sair juntos, com base em evidências, com base em dados, muita transparência, mas também muita solidariedade, e lembrando que é por isso que a retomada é uma retomada consciente, né, que contamos aqui com a consciência de todos aqui presentes. Muito bem, só para finalizar, agora com a transparência de ter esse dashboard diário com as informações todos os dias, a atualização semanal não vai mais acontecer, ela é diária e todos podem acessar através do nosso portal. Como a gente pode ver, a Baixada Santista, por exemplo, tem todos os índices melhores do que estavam antes, e agora tem também somente a taxa de ocupação que mantém ela no laranja. A gente vai poder aferir essa tendência de melhora diariamente através do nosso portal, dando transparência à evolução desse processo, que vai se dar em parceria com os gestores locais para uma implementação gradual, faseada e segura para a população. Obrigado, Marco Vignoli. Obrigado, Patrícia Ellen. Hoje a nossa coletiva, quero lembrar